Maranata, meus irmãos, tudo bem? Falem. Sim, falem aqui comigo. Vamos nos comunicar. Vamos meditar sobre o Reino de Deus? Vamos lá. Neste vídeo eu vou dar continuidade à meditação sobre textos que usam a expressão Dia do Senhor. É a expressão que aparece em Apocalipse capítulo 1, mas ela vem de vários outros textos, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento também aparece. E hoje, aliás, neste vídeo, não sei quando você vai ver, a gente vai meditar sobre Zacarias, capítulo 14. A expressão Dia do Senhor aparece no versículo 1. Perícope, né? A gente fez nos outros vídeos, a gente vai fazer nesse também. Perícope, como é que a gente pode dividir o capítulo 14 de Zacarias para a gente poder entender melhor os assuntos, como é que a escrita se desenvolve, né? Do versículo 1 ao 15, o Espírito Santo vai revelar a aflição de Jacó. Essa expressão também é usada em outros textos, né? A invasão de Israel pelos exércitos do anticristo, né? E de nações que vão se juntar com ele. O exílio dos judeus provocado por esta invasão. Mas também vai falar sobre Yeshua, Jesus, vindo com seus exércitos na sua segunda vinda para guerrear contra os exércitos do anticristo e resgatar Israel desse exílio que vai acontecer, dessa aflição de Jacó. Dos versículos 16 ao 21, ele vai dar alguns detalhes, algumas informações, o Espírito Santo vai dar revelações a Zacarias de algumas coisas que vão acontecer no reino de Deus, também conhecido como reino milenar, por causa de Apocalipse capítulo 20, que fala dos 1000 anos do reinado de Cristo na terra. Bem? Zacarias, capítulo 14, versículos 1 a 2, diz assim: Veja, o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Eu unirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Por vezes, durante a fé, a gente faz associações do tipo: se veio coisa ruim, é o diabo. A gente até já falou isso em outros vídeos. Pois é, mas é o Senhor que está dizendo que vai reunir as nações para guerrear contra Israel. Quem causa a tribulação aqui, nesse caso? É o próprio Deus. Então, a gente precisa refletir um pouquinho se por algum acaso as tribulações que acontecem na nossa vida, de fato, elas são a ação do diabo, ou se a gente não está conseguindo ver a mão de Deus nessa história, né? Versículos 3 e 4, diz assim: Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, mas como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Sim, Cristo, Yeshua, Jesus, virá, descerá à terra e guerreará em favor do seu povo, em favor de Israel e sim, em favor da igreja também. Versículo 9 diz assim: O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Quando Jesus voltar, ele vai estabelecer seu trono. O centro desse governo é Jerusalém. Ele vai reinar, seu trono será em Jerusalém, e ele vai reinar a terra inteira, o mundo inteiro, a partir de Jerusalém. Então, Jerusalém será a sede do governo do reino de Deus. E glória a Deus. Só vai ter um rei, a gente não vai ter mais os problemas que hoje em dia a gente tem com governos que não são crentes ou governos que deveriam proporcionar a vontade de Deus e às vezes se opõem à vontade de Deus. Chega disso. Só vai ter um nome pelo qual a gente vai associar governo. Jesus, Yeshua, só ele. Ele será
o único rei de toda a terra. E glória a Deus por isso. Chega de canseira com governos. Versículos 16 e 17. Diz assim: Então os sobreviventes das nações, de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, para celebrar as festas das cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá para ele a chuva. Existe, infelizmente, ainda hoje, uma associação de que as festas bíblicas são festas judaicas. Não são. E se você, ou alguma comunidade de fé, alguém que você conheça, isso é festa dos judeus e é para eles, não tem nada a ver para a gente. Não se preocupe. Quando chegar o tempo em que Cristo se assentar sobre o trono em Jerusalém, bom, as festas serão lei para todas as nações. Então, não se preocupe. Se hoje você não celebra, naquele dia você vai ter que celebrar. Se hoje você celebra, glória a Deus, você só está adiantando e anunciando para o mundo que as festas serão comemoradas e não só as festas vão deixar de ser as festas de anúncio que o rei virá, porque agora estará na terra. Então são festas de comemoração do fato de que o rei chegou. Glória a Deus, irmãos. A gente vai comemorar festas que falam do rei com o rei. Isso é maravilhoso. Versículo 20 diz assim: Naquele dia estará escrito nas sinetas penduradas nos cavalos, separados para o Senhor, ou santidade ao Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. No período milenar, né, no reino milenar, quando Jesus vier plantar o reino de Deus na terra, teremos templo, que hoje não tem. O templo será levantado para que se tenha cultos, vai ter culto dentro desse templo, né? Culto a Deus. E uma diferença muito grande em relação ao que hoje a gente tem. É, a gente não tem o templo para ser, digamos assim, a orientação de culto do mundo. Não tem. Naquele período do Reino de Deus, teremos um templo que será a orientação, a direção de todo o tipo de culto, de todo o culto que vai ter no planeta. E por que que isso vai ser dessa forma? Por que que a gente vai ter uma direção de culto única? Porque por causa do templo? Não, por causa de quem vai governar a partir do templo, por causa de quem vai orientar isso. Cristo, o próprio Senhor dos Exércitos, será a liderança de culto do templo. Irmãos, tenta imaginar uma coisa que talvez seja difícil para a gente hoje, né? A gente ter um culto, a gente ter um pastor, a gente ter um templo. E isso tudo ser governado por um único pastor, que é o Filho de Deus, que é Cristo. Dá para imaginar um negócio desse? O quanto que isso é maravilhoso. A gente não ter mais confusões teológicas, a gente não ter mais discussões sobre coisas que não deveríamos, a gente não ter mais às vezes, embates, às vezes, desconfortos em relação a denominações. Não vamos ter mais isso, porque só vai ter uma denominação, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a Igreja de Yeshua HaMashiach. Ponto final. Ele vai ser o único pastor e o único rei e o sumo sacerdote desse templo. Glória a Deus. E aí, algumas coisas que a gente pode refletir, irmãos, sobre o que a gente leu. Primeiro, será que nós estamos associando tribulação ou males que vêm ao diabo? A gente está dando glória ao diabo ao invés de dar glória a Deus? Porque é o próprio Deus que vai trazer essa tribulação sobre Israel. Isso faz parte do plano de Deus. Será que a gente está dizendo que as coisas que vêm e a gente acha que é ruim, nossa percepção é ruim, e a gente está dando mais glória ao diabo do que a Deus nessa história? Uma outra coisa que a gente pode refletir. Será que a gente associou uma crença antissemita à nossa fé? Já faz parte do plano de Deus, irmãos. E tem muita gente dizendo por aí, por causa de uma teologia da substituição, que Israel foi substituído pela igreja. Isso é contrário a Romanos 11. E como a gente viu, o Senhor Jesus voltará, e a igreja vai fazer parte disso, para resgatar Israel e plantar o reino de Deus em Jerusalém,
juntamente com o seu povo. Será que por algum acaso a gente está comendo e associando a nossa fé uma teologia antissemita que presta serviço ao anticristo? Uma outra coisa que a gente pode refletir, irmãos. A gente viu que ele vai pisar o Monte das Oliveiras e o centro do governo do mundo vai ser Jerusalém. Será que por acaso ainda estamos associando a nossa fé à crença e o mito de que Jesus vai vir chamar a igreja para morar no céu? Que não tem isso na Bíblia. Será que nós estamos associando mito no lugar de profecias bíblicas? Será que nós estamos misturando mitos à fé em Cristo e criando uma coisa híbrida? Uma outra coisa que a gente pode refletir, irmãos, a gente deveria refletir. Será que nós festejamos o que Deus não disse e não festejamos o que Deus disse? A gente não tem autorização na Bíblia, irmãos, para criar festas, botar o nome de Deus e achar que ele vai abençoar. Festa das cabanas, por exemplo, como a gente leu, é uma festa bíblica, não é uma festa judaica. Deus disse que são minhas festas. E será que a gente, por algum acaso, está substituindo as festas de Deus por festas nossas, botando o nome dele? Será que a gente está festejando coisas que não têm a centralidade de Cristo, botando o nome de Jesus na história para ver se Deus abençoa? Uma outra coisa que a gente deveria refletir. Será que nós estamos retirando a nossa fé, ignorando a reunião dos crentes, a reunião dos santos, para cultuar a Deus? Será que nós estamos crendo nessa teologia que diz que eu posso ser a igreja sozinho? Eu posso ser a igreja sem meu irmão? Eu posso fazer culto em casa, posso fazer culto em qualquer lugar, desassociado do ajuntamento de santos, da Assembleia dos Santos? Vamos orar. Senhor Deus, nós suplicamos, nos dá a percepção, que o Espírito Santo abra os nossos olhos para perceber a Tua mão. Ainda que nós achemos que são coisas ruins, ainda que nós achemos, por algum motivo, que são tribulações trazidas à nossa vida, mas nos faz perceber que a Tua mão está sobre nós, fazendo com que o Teu plano seja cumprido. Faz os nossos corações dar glória ao Teu nome, ao invés de dar glória ao diabo nas coisas que acontecem sobre a nossa vida. Senhor, arranca dos nossos corações, arranca das nossas teologias, arranca de nós a crença do antissemitismo, Senhor. Já faz parte do Teu plano. Está descrito na Tua palavra. Você estabeleceu isso. Eu não tenho direito, e ninguém tem direito de arrancar o que Você estabeleceu, Senhor. Nos faz perceber, olhar para as Escrituras, ver o Teu plano e compreender que isto tudo e que Israel e a igreja fazem parte do Teu plano. O Senhor nos faz perceber que o Senhor virá, descerá, implantará o reino e arranca de nós esse mito de Jesus vir levar a igreja para o céu. Isso anula, Senhor, tudo aquilo que Você disse nas Escrituras, e nós temos que crer naquilo que o Senhor estabeleceu. O Senhor nos ajuda a festejar do jeito que Você estabeleceu. Nos ajuda a festejar com a centralidade de Cristo e não com coisas que a gente estabelece a partir de nós mesmos, botando o Teu nome, achando que o Senhor vai abençoar isso. O Senhor nos faz perceber que reunião como igreja, reunião como corpo de Cristo para cultuar ao Senhor, para pedir direção do Espírito Santo, para contemplar coletivamente a Cristo, é importante. Nos faz perceber, sim. Nos faz cortar de nós uma teologia diabólica
que diz que eu posso ser igreja sozinho. Senhor, nos faz perceber que eu tenho que ser um como irmão. Nos ajude, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.